O inimigo é persistente. A importância da vigilância. O inimigo nunca descansa. Ele age de forma sutil, observando nossas fraquezas e buscando brechas para nos atacar. Sua persistência exige de nós uma vigilância constante e uma comunhão ininterrupta com Deus. O mundo espiritual é uma realidade que não podemos ignorar. A palavra de Deus nos alerta que enfrentamos uma batalha constante não contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais do mal. O inimigo é astuto, persistente, não se cansa de tentar nos enfraquecer. Ele sempre está buscando brechas para nos atacar e nos afastar do propósito de Deus. Diante dessa realidade, somos chamados a viver em vigilância contínua, fortalecido pela comunhão com Deus e pela prática constante da oração para não sermos surpreendidos pelo inimigo. Pois ele é astuto e conhece nossas fraquezas, mas a palavra de Deus nos chama a viver em vigilância contínua. Jesus nos advertiu: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus capítulo 26, versículo 41. A vigilância contínua é um chamado para estarmos atentos em nossa caminhada com Cristo. Muitas vezes, a batalha não está apenas nas grandes tentações, mas nas pequenas escolhas diárias que parecem inofensivas. O inimigo age de forma estratégica, utilizando distrações, dúvidas, tristezas e até mesmo momentos de cansaço para nos enfraquecer espiritualmente. Jesus sabia da fraqueza humana e nos instruiu a sermos vigilantes e a orarmos constantemente. Essa orientação não é apenas um conselho, mas uma estratégia espiritual para permanecermos firmes. Quando estamos em plena comunhão com Deus, renovamos nossas forças e temos discernimento para reconhecer os ataques do inimigo. Portanto, neste episódio, vamos explorar 7 verdades para uma vida de vigilância. Primeira verdade: reconheça o inimigo e sua persistência. O apóstolo Pedro nos alerta: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. O primeiro passo para vencer é compreender que estamos em guerra espiritual. O inimigo usa estratégias repetidas e incansáveis, tentando enfraquecer a nossa fé em Cristo. Precisamos identificar suas armadilhas e nos preparar para resisti-lo firmes na fé. Segunda, identifique as brechas em sua vida. Como diz Provérbios capítulo 4, versículo 23. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Somos chamados a examinar nossas vidas continuamente. Pecados não confessados, áreas de desobediência, negligência espiritual e fofocas podem ser brechas para os ataques do inimigo. Identifique suas fraquezas. O salmista orou: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Salmos capítulo 139, versículos 23 a 24. Todos temos áreas vulneráveis. O inimigo ataca onde somos mais fracos, mas Deus nos chama a avaliar continuamente nossas vidas. Reconhecer nossas fraquezas nos ajuda a buscar força em Deus e a fechar as brechas espirituais. Terceira, esteja alerta nas pequenas coisas. O apóstolo Paulo nos alerta em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Portanto, aquele que pensa que está em pé, veja que não caia. O inimigo frequentemente age de forma sutil, usando distrações e tentações aparentemente insignificantes para nos afastar de Deus. Portanto, esteja atento às suas sutilezas. O apóstolo Paulo nos advertiu: não ignoramos os seus ardis. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11. O inimigo raramente ataca de forma clara. Ele age com sutileza, muitas vezes usando situações aparentemente inofensivas. Pequenas permissões podem nos levar a grandes quedas. Portanto, devemos buscar sabedoria da palavra de Deus para discernir o que é bom e o que pode nos afastar de Deus.
Quarta verdade: fortaleça-se na comunhão com Deus e com a igreja. A palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25, nos encoraja. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Não fomos chamados para lutar sozinhos. A comunhão com outros crentes nos fortalece e nos mantém responsáveis. A comunhão nos ajuda a crescer e a permanecer firmes. Estar cercado por irmãos da fé nos fortalece e nos lembra que não estamos sozinhos na batalha. Quinta, dependa de Deus e ore continuamente. A palavra de Deus nos ensina: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. A oração nos conecta com Deus, tornando-nos espiritualmente fortes. Jesus frequentemente retirava-se para orar, mesmo enfrentando intensas lutas e desafios. A oração não é apenas pedir ajuda, mas desenvolver uma intimidade com o Pai, que nos fortalece e nos dá discernimento para resistir ao inimigo. Sexta verdade: dependa do Espírito Santo. Em Romanos capítulo 8, versículo 26 diz: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo é o nosso consolador e ajudador, sempre presente para nos fortalecer e dirigir. Ele nos capacita a discernir as ciladas do inimigo, oferecendo sabedoria e discernimento para identificar e evitar o mal. Além disso, ele nos dá poder para resistir às tentações, renovando nossas forças em momentos de fraqueza. Quando escolhemos depender do Espírito Santo, somos guiados por sua direção e andamos em vitória, vivendo de acordo com a vontade de Deus e experimentando a plenitude de uma vida transformada. Sétima verdade: viva pelo Espírito e não pela carne. O apóstolo Paulo declarou: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 16. A vigilância espiritual só é eficaz quando somos guiados pelo Espírito Santo. Viver pelo Espírito e não pela carne é essencial para vencer o inimigo, pois nossas batalhas espirituais não podem ser enfrentadas com forças humanas. Quando seguimos a carne, ficamos vulneráveis às armadilhas do inimigo. Mas ao viver pelo Espírito, somos revestidos do poder de Deus, fortalecidos pela sua palavra e capacitados a resistir às tentações. O Espírito Santo nos dá força, discernimento, autoridade espiritual e nos conduz à vitória. Finalmente, a vigilância contínua é a chave para uma vida de vitória em Cristo. O inimigo é persistente, mas Deus nos deu todos os recursos para resistir e vencer. A oração, a palavra, a comunhão e o poder do Espírito Santo nos tornam inabaláveis diante das investidas do adversário. Como Jesus nos ensinou: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João capítulo 16, versículo 33. Portanto, queridos, permaneçam vigilantes, firmes na fé e confiantes na vitória que temos em Cristo Jesus. Pois com Ele somos mais que vencedores. Romanos capítulo 8, versículo 37. Bem, queridos, chegamos ao final do 6º episódio desta série, O Perigo em Subestimar o Inimigo. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se agora para não perder o 7º e último episódio. Nele você continuará recebendo mais conhecimento sobre este tema tão essencial para a sua vida espiritual, aumentando seu discernimento, promovendo seu crescimento e fortalecendo sua fé para resistir ao inimigo no dia mau. Compartilhe este vídeo com seus amigos, deixe seu like e sinta-se bem-vindo.
Que a graça de nosso Senhor nos proteja de todos os ataques do maligno, fortalecendo-nos em cada batalha, pois somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém.